Quantos aqui adoram ofertar na casa do Senhor? Amém. Aleluia. Pedi que vocês abram em 1 Samuel 17, a partir do verso 34. Aleluia. Diz assim: Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e feri, livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o Senhor, Deus do exército vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas de ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei, tirarei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra os filisteus, com a funda e com a pedra, e feriu e matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembaiou, e matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos a caminho de Saraim, até Gate e até Ecrom. Aleluia. Hoje nós estamos num momento, nesse momento nós estamos falando sobre dízimo, sobre oferta, sobre primícia. Eu não estou aqui para falar para você que o dízimo é um gigante na sua vida, porque o dízimo não pode ser um gigante na nossa vida. O dízimo não pode ser um fardo na nossa vida, amém? Mas tem algo que impede de nós entregarmos o dízimo na casa do Senhor. E esse algo é um gigante muito grande que se chama incredulidade, né? As pessoas não criam que Davi podia derrubar aquele gigante, mas Davi, ele vai até o rei Saul e fala: Não, já derrubei ursos, já derrubei leões, não vai ser diferente com esse gigante. E então as pessoas não criam. E Davi, Saul, ele entrega aquela armadura para Davi, um capacete, uma espada. E Davi olha para tudo aquilo e fala assim: Eu nunca usei isso. O que ele estava querendo dizer? Eu sei qual que é o Deus que eu sirvo. Eu não preciso de nada disso. Eu já tenho todo o recurso necessário para derrubar esse gigante. O Senhor já te entregou todo o recurso necessário para você cumprir seu princípio, entregar o seu dízimo, sua primícia. Não importa se é pouco, seja fiel no pouco, o Senhor vai te colocar no muito.
E Davi, com aquele pouco recurso que ele tinha, com aquela funda, com aquelas pedras, ele vai e derruba o gigante. Davi, ele derruba o gigante. E após derrubar esse gigante, Davi, ele vai até o rei Saul, porque tinha uma promessa que se ele derrubasse aquele gigante, ele ia casar com a filha do rei. De certa forma, a vida de Davi estava mudando, estava prosperando. Agora ele ia casar com a filha do rei, ele ia morar num palácio. É isso que acontece muitas das vezes na nossa vida. Nós começamos a honrar o Senhor, começamos a prosperar, mas aconteceu algo na vida de Davi. O povo começou a exaltar, começou a falar: Saul, se nós lemos o texto, Saul derrubou 1000, mas Davi derrubou a 10.000. Saul se sentiu incomodado, nasceu ali um sentimento de inveja acerca de Davi. Por quê? Começamos a prosperar, as pessoas olham para mim, para a sua vida e falam: meu Deus, eu já estou há um tempo na igreja, estou andando com um carro de 10.000, a pessoa chegou agora e já está andando com um carro de 100.000. Por quê? Porque ela entendeu, ela foi fiel um pouco e ela entregou. Então as perseguições, elas começaram a ocorrer na vida de Davi. Aquilo que parecia ser uma bênção, uma prosperidade, começou a ser uma perseguição. E isso acontece muitas das vezes na nossa vida, na nossa família. Fala: agora você está entregando dinheiro na igreja, para os pastores. Mas acontece algo, se nós continuarmos a ler esse texto, há uma conexão no meio do caminho entre Davi e Jonatas. Eles se conectam. Jonatas era filho de Saul, e ele sabia dos planos do pai para acabar com Davi. O que eu quero dizer com isso? Na nossa caminhada nós temos que nos conectar com pessoas que vão nos levar ao propósito. Não podemos nos conectar com pessoas que vão falar mal do dízimo, da igreja, do pastor. Davi, ele se conectou com Jonatas, e dessa forma ele foi vencendo todos os seus inimigos. E Davi chegou a um tempo de que ele foi levantado como rei. Davi, ele tinha muitas riquezas, e é isso que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. A Bíblia diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes, e esse é o nosso lugar de reis e sacerdotes. Mas como que eu chego até lá? Eu cumprindo princípios, eu entregando meu dízimo, minha primícia. Mas meus irmãos, não para por aí. Davi, creio ele que ele estava naquele momento, olhou para toda aquela riqueza, que é o que vai acontecer comigo e com você. Amém? Ele olhou para tudo aquilo. E se você ler, continuar lendo o texto, Davi, ele chega para um servo dele, Zipa, e fala: existe alguém ainda da casa de Saul em quem eu possa ajudar? E Zipa fala: sim, o nome dele é Mefibosete. Então Davi, ele manda chamar Mefibosete e coloca no lugar de príncipe. O Senhor vai usar a minha e a sua vida, quando nós formos prósperos, para falar: eu preciso de ajudar alguém. Eu preciso de ajudar aquele irmão que me ajudou no começo da minha caminhada. Eu preciso de ajudar aquele irmão que me dava carona. Eu preciso de dar um carro para essa pessoa. Pastor, eu preciso de ajudar na obra. Eu preciso de mandar um recurso para Maniçoba. Então foi dessa forma que Davi, ele venceu. Mas Davi, ele entendeu que o Senhor estava com ele. Davi, ele venceu a incredulidade. Por que eu estou falando isso? Que eu cheguei aqui há 7 anos atrás com 2 gigantes na minha vida: a incredulidade e o orgulho. Eu era incrédulo, eu não cria que se eu entregasse o dízimo, Deus podia mudar a minha vida. Orgulho, porque eu falava mal do dízimo, porque eu falava mal de pastor, porque eu falava que eu nunca ia para a igreja. Mas só que eu identifiquei logo no início. Eu falei: eu preciso de derrubar esses 2 gigantes. Infelizmente tem pessoas que até hoje não identificaram esses 2 gigantes e continuam criticando e na mesma. E nós temos aqui exemplos de pessoas. Eu estava meditando na palavra, lembrando de algumas pessoas aqui, alguns rostos, que chegaram aqui há 7, 8 anos atrás, que chegaram como um pequeno Davi. Eram CLT, prestadores de serviços, tinham corretoras, vendiam plano de saúde, consórcio, e hoje eles estão em lugar de reino, estão governando, estão com suas empresas. Por quê? Porque eles se identificaram no começo: eu não posso ser incrédulo, cada palavra que é liberada desse altar eu preciso de cumprir princípio. E eles estão em lugar de reino, eles entenderam. Então nós já estamos vendo isso no nosso meio. São pessoas que são provedores já da obra do Senhor. Pessoas que vão chegar ao nível de entregar carro para pessoas, comprar terreno para a igreja. A igreja deles vão ser próspera nesse nível. Eu creio, Felipe, eu creio. Fugiu aqui, Bruno, eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu também creio que eu também vou chegar. Amém? Quem mais crê nisso? Amém?
Então se levante, separe seu dízimo, sua oferta, sua primícia. Se você até hoje não conseguiu entregar um dízimo, uma primícia, talvez você tenha sido incrédulo por um tempo. Talvez você foi orgulhoso. Eu não vou entregar o dízimo porque eu já falei para muitas pessoas que eu não entregar o dízimo nessa igreja. Mas não é sobre entregar na igreja, é sobre você entender que você é dependente do Senhor. Separe seu dízimo, sua oferta. Pai, graças nós te damos nessa noite por estar mais uma vez na tua casa, de poder neste momento entregar um dízimo, uma oferta, uma primícia. Se estamos entregando 10%, foi porque o Senhor nos proveu 100%. Então que o Senhor possa abençoar cada dizimista, cada primiciante, cada ofertante que vai entregar no seu altar nessa noite. Que o Senhor possa multiplicar cada vez mais, a 30, a 60, 100 por um essa semente. Que tudo que a tua palavra diz acerca dos dizimistas se cumpra na vida desses teus filhos que vão dizimar na tua casa. É o que eu te peço, que te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer seu dízimo, sua oferta, sua primícia.